Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre descontinuação de medicações, mais especificamente Rivotril, desmame do Rivotril. Considere se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Lembrando que vídeo completo só no YouTube, porque no Instagram o tempo é muito curto. Vamos lá. Por que é tão difícil fazer a descontinuação ou desmame de benzodiazepínicos no geral? Seja ele o Rivotril, clonazepam, bromazepam, cloxazolam, diazepam, etc. Todos eles vêm da mesma molécula, todos eles têm a mesma farmacocinética, tá? Porque eles vêm da molécula do diazepam. Quando se quebraram o diazepam, saíram várias moléculas e o que muda é a quantidade de carbono em cada uma delas. Então, quanto mais carbono, maior a minha vida. Quanto menos carbono, menor a minha vida. Mas todos vêm da molécula mãe, que é o diazepam. Então, todos são irmãos, tá? Então, os benzodiazepínicos têm a farmacocinética deles, a questão de funcionamento deles igual. Vamos lá. Por que é tão difícil? Porque ele é um tarja preta. Isso significa o quê? Que ele causa dependência química mesmo, você sente falta da molécula, diferente de um tarja vermelha, que você tem a síndrome de retirada. O que é a síndrome de retirada? Você sente sintomas da falta da molécula, sintomas da falta da molécula, e não falta da molécula em si, tá? Então, isso é dependência química. Isso é síndrome de descontinuação. E aí, vamos lá. O que acontece? Quando você vai a um psiquiatra com um quadro de ansiedade, depressão, etc., geralmente ele vai te passar dois. Um antidepressivo e um benzodiazepínico. Seja ele o antidepressivo uma sertralina, uma fluoxetina, uma duloxetina, uma paroxetina, que é esse o caso, enfim, uma venlafaxina, etc. E ele vai te passar um benzodiazepínico, seja ele o cloxazolam, clonazepam, que é o Rivotril, o alprazolam, que é o frontal, o bromazepam e assim vai. Por quê? Porque você tem falta de serotonina na fenda sináptica, então isso vai fazer com que aumente, tá? Inibidor de recaptação de serotonina. Porém, você não está com um transtorno controlado, você não está estável. Então você tem sintomas psicossomáticos de hiperatividade do sistema nervoso central. O que é? Taquicardia, angústia, extrasístoles, etc. Então isso vai segurar a onda, o benzodiazepínico, até que isso faça efeito, porque ele só inibe a recaptação da serotonina, então ele demora um pouquinho para fazer efeito, tá? E aí que é onde muita gente comete o erro de se automedicar, que tem sintomas psicossomáticos, são sintomas físicos, e aí faz a automedicação do Rivotril. Obviamente ele vai travar os sintomas físicos? Vai, porque ele é um tranquilizante. Só que qual é a causa do seu sintoma? É a falta de serotonina na fenda, que aí o antidepressivo é que vai tratar isso. Por que está com falta? A terapia é que trata isso. Então por isso esse conjunto de benzodiazepínico, antidepressivo e a terapia. Então você usa isso até que isso faça efeito e você faz a terapia, usa isso até que a terapia faça efeito. E aí você tira tudo e fica normal, tá? Então essa é a questão. Você tem essa dependência química. E aí o grande erro é que quando você fica estável, o seu psiquiatra ele vai tirar isso. Certo. Porém, ele não sabe como está a tua vida. Às vezes você está com um relacionamento tá ruim, você está num emprego não está bem, você está com uma reforma da sua casa, seu carro quebrou, enfim. E aí, ele só fala, tu está estável? Eu estou estável. Tu está estável no transtorno. Está com o teu transtorno estável, está sem ansiedade, está com menos ansiedade? Show. Está com a depressão controlada? Tá, show. Mas a tua vida não está bem, então você está numa linha tênue, que qualquer deslize você afunda, e o deslize vai ser a retirada disso, tá? Então, não é muito por aí que o psiquiatra vai falar, tá estável, tá, então a gente tira o benzodiazepínico. Não, ele não sabe como que tá a tua vida.
Então tem que ter esse diálogo. Você tem que ver como está a tua vida para você também informar para ele. Ó, tô bem, eu tô estável, mas a minha vida não tá boa. Pode ser que dê ruim, entende? Então esse é o primeiro ponto, tá? Você tem que escolher o momento da sua vida em que você esteja com o transtorno estável e com a sua vida estável. Não é só o transtorno estável, tá? Outro ponto, quando você vai retirar isso, colocando em um cenário que você está com a vida e com o transtorno estável, legal. Você vai começar a descontinuação do Rivotril. Ele vai te passar uma dose menor, depois vai te passar um dia sim, dia não, e assim vai. Vai ter um sintoma de ansiedade ou depressão. Vai ter, tá? Porque você tem a dependência química da molécula, tá? Então, não existe um mundo onde você retire e não tenha nada. Vai ter. Então, você precisa estar ciente disso, de que vai ter sim rebote. Você vai ter sim sintomas parecidos com o que você tinha antes do tratamento. E legal, é assim que funciona, é só tu segurar a onda. Então, muita gente não consegue porque tem um sintoma daquela época e aí volta a tomar, tá? Porque acha que tá regredindo tudo como era antes. Não, é só a retirada, daqui a pouco passa. Então precisa ter isso em mente. Por isso é também importante a terapia para te instruir nisso, tá? Ó, tô assim, tá, mas isso aí é da descontinuação, tá? Não é que você tá regredindo, não. É porque o seu corpo está sentindo falta da molécula, daqui a pouco passa. Então esse é um outro ponto que também muita gente já não consegue fazer o desmame por esse ponto, tá bom? E aí nós temos outro ponto que assim, não é muito comum, é atípico, assim, não vou falar dele agora, eu vou falar de outras manobras que tu pode fazer, que é um chá à noite, tá? Tomar um chá à noite, fazer uso de melatonina à noite vai melhorar o seu sono? Vai, porque você retirando o Rivotril, o seu sono vai dar uma piorada. Então a melatonina vai ajudar nisso, tá? Então fazer o uso da melatonina, um chá à noite, respiração, faça uma meditação, isso levando em consideração que tu tá com a vida estável, tá? O transtorno é a vida estável, tá? E aí, mesmo assim, vai dar sintomas, aí tu tem que segurar, tá? Então, você tem que dançar com essa situação. Não adianta você bater de frente, vai dançando, toma a melatonina, toma um fitoterápico, apesar de ser muito inferior, mas tem um efeito psicológico também que ajuda, tá? Não vai adiantar muito você saindo do Rivotril entrando um fitoterápico, tá? Vamos botar um Calman, um Ansiodoro, não chega nem por 0,5% do que é isso aqui. Mas psicologicamente tem, você está tomando ali algo que está escrito que é para ansiedade. Então psicologicamente ele tem um efeito. Então é legal também, você pode também fazer uso, tá? E aí você vai fazendo essas manobras para que você consiga ter menos sintomas, porque vai ter. Então para que você tenha menos sintomas. Tem um outro ponto que é o que eu ia falar naquela hora e que eu vou voltar a falar agora. Eu retirei, eu usei por muitos anos, tá? Quando eu retirei foi quando eu fiquei doente. Fiquei doente, tive gripe, tive uma gripe forte. Quando você está com gripe, quando você está doente, você já está em uma hipoatividade, tá? Apesar do seu metabolismo estar alto, porque você está doente, seu corpo está sendo mais exigido, mas você está mais hipo, você está mais lento, porque você está doente, você está com febre, etc. Então, quando você tira isso daqui, cara, teu corpo ele não sente, tá? Se você fica doente aí 5 dias, 6, 7, se no primeiro dia tu tira isso aqui, tu não sente, porque tu já está na cama, já está mal ali, entende? Então é também uma boa hora. Até porque tu tá tomando remédios tipo antigripais, que são depressores do sistema nervoso, que por si só já caem mais ainda a atividade, tá? Então a chance de você ter um sintoma é muito pequena, porque você já tá tomando alguma coisa. Tem muita gente que toma Resfenol para dormir à noite, não porque tem gripe, para você ver o tanto que ele é um depressor do sistema, tá? Então você já está tomando antigripal e aí você retira o benzodiazepínico, também é uma boa hora. Só que você não pode ficar à mercê de esperar ficar doente, tá? Só estou falando que é uma dica que funcionou para mim e também conheço muitas outras pessoas que retiraram assim, tá? Então essa é a questão. Bom,
Ambos têm uma nocividade a longo prazo parecidas com relatos de Alzheimer, com décadas de Alzheimer e demência com décadas de uso, porém o antidepressivo tem muito menos, tá? Mas os benzodiazepínicos têm uma nocividade muito maior a médio e curto prazo, degradação de toda a sua parte cognitiva, da sua memória. Então é um remédio mais nocivo a curto e médio prazo do que os antidepressivos. Por isso, na terapia medicamentosa para depressão e para ansiedade ou ansiedade, você sempre retira o benzodiazepínico, porque ele é muito mais nocivo a médio e curto prazo, e você fica só com um antidepressivo, que também é nocivo, mas a muito longo prazo, e se causar alguma coisa. Isso aqui é muito pior, tá? Então é sempre legal retirar ele e nunca tomar ele sozinho para ansiedade e depressão, porque não vai adiantar nada, porque a causa da ansiedade e da depressão ou a depressão é a falta de serotonina na fenda sináptica, e isso é que vai resolver. Não específico, tá? Um antidepressivo é que vai resolver isso. E o que vai resolver a mais médio e longo prazo? A terapia. Então você entra com isso até que isso faz efeito. Toma isso até que a terapia faça efeito. E aí você está livre do seu transtorno. É assim que funciona, tá bom, pessoal?